fico se mexendo na frente da câmera. Opa, risada não. Tá Que online. eu não gaguejo. Tamo online? Tamo online. Tem certeza? Tenho Então certeza. tá bom. Muito boa noite aos que estão na mesa aqui. Boa noite, Boa noite. família. Boa noite, Boa noite. pessoal que está nos assistindo. Pode chegar, esteja junto conosco. Vamos dar um novo debate, né? Eu queria apresentar os nossos componentes os integrudos. componentes Grudos. desta rica mesa. À minha esquerda, É o Anthony Sauro. o Anthony. Quer quebrar o âncora, né? Pra quê? Pra quê? Faz parte. À faz minha parte. direita, quase meu xará. Quase. O Alisson Fortes. Por um W. E a minha diagonal, Jéder. o Jéder. Jéder o Santos, Jéder. quase italiano. Jéder de Jesus. Senhores, nós temos um tema muito bom para nós debatermos agora, né? Está relacionado à palavra de Lucas 10, 29, que diz: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o próximo? Logo depois disso se sucede a parábola do bom samaritano, que né, nós já conhecemos. E vamos começar com a pergunta já do tema. Quem é o próximo? E antes disso, 2 versículos, ele fala, já começa dando um pequeno início do amor ao próximo. E quem é este próximo? Jéder. Alisson, boa noite aqueles que estão assistindo aí, aqueles que ainda vão assistir essa live, hein? Quer dar 30 boa noite. Para, cara, não corta o clima, não me deixa tímido. Fazendo todo um luau pra se apresentar e pá. Cara, pra mim o próximo, cara, é todo aquele que é digno de misericórdia, né? Aquele que tá necessitado, assim. Eu vejo assim, tipo assim, tu tem uma coisa muito importante pra fazer pra ti, né? Do teu interesse. E quando vê, tem alguma pessoa necessitando justamente daquele tempo que tu ia tirar pra ti. E tu deixar de fazer as coisas que seriam importantes pra te fazer pra aquela pessoa que tá precisando naquele momento, né? Eu acho que esse é o próximo, né? E todas aquelas pessoas que necessitam, né? Hoje eu vejo, né, não posso deixar de falar, né, cara, no mundo da droga, né? Muitos drogados hoje são desprezados, né? São deixados de lado, né? E a gente, como cristão, acho que a gente tem a obrigação de olhar para esse povo aí que é desprezado, né? Não é para aquela pessoa que é digna de um abraço, digna de um amor, isso aí, né? A gente Isso é consegue, fácil, né? É fácil fazer, É né? muito barbado. Né? Mas agora tu andar com uma pessoa dessa diferente, né? Que realmente precisa de uma mudança, realmente precisa vir pro outro lado da sociedade, né? Porque estão, vamos dizer assim, deixado de lado, né? Também não julgando a sociedade, mas por causa das suas escolhas, né? Chegaram nesse ponto. Então, acho que tu tirar de ti para ajudar essas pessoas, eu acho que são uma dessas pessoas que são o teu próximo, né? Que necessitam da tua ajuda, né? Então, tu trazer eles para caminhar contigo, para te mostrar uma nova direção, um novo caminho para eles, né? Mostrar esse caminho maravilhoso, né? Não podemos deixar de falar da palavra de Deus, né? Que mudou a minha vida, mudou a vida de todos nós que estamos aqui, né? Muitos que estão ouvindo, né? Foi mudar através dessa palavra. Então a gente tirar do nosso tempo aquilo que Deus fez para nos salvar, para te dedicar a essas pessoas que são o nosso próximo, eu acho que nesse momento, assim. Sim. Tu, Alisson. Eu acho que... Quem é o próximo pra ti? Exatamente aí em concordância com o Jéder, eu acho que o próximo é aquele que tu ajuda sem esperar algo em troca, entendeu? Aquela pessoa que muitas vezes se encontra numa situação que às vezes não é a mesma realidade que a tua, mas tu consegue olhar com amor e com esperança para aquela pessoa, né? Porque quando tu passa por um problema, ou quando tu tá passando por um problema, tu consegue ver aquilo que as outras pessoas não veem e não sentem, né? E muitas vezes aquela pessoa, ela tá ali se encontrando numa situação difícil e ela não sabe como sair dali, sabe? E às vezes tu pode seguir o teu caminho sem ajudar ela. E eu vejo que o próximo é aquele que tu ajuda quando tu consegue assim, não, eu posso ter a oportunidade de seguir meu caminho, mas não, eu vou parar meu caminho aqui e vou ajudar essa pessoa. Vou fazer o bem pra ela sem esperar quem, entendeu? Então eu vejo que o próximo é aquele que ele necessita da tua ajuda, mas tu não tem a obrigação de ajudar. Mas eu acho que a gente que leva a palavra, a gente que leva o amor, leva o carinho, a nossa obrigação é muitas vezes olhar pra esse próximo. Olhar para aquilo que a sociedade joga fora, vamos dizer, né?
Porque é muito fácil, que nem foi falado aqui, é muito fácil tu olhar para aquele que tem algo a te oferecer, para aquele que tem algo a te dar um retorno, mas para aquele que muitas vezes é visto pela sociedade como um lixo, né? É difícil muitas vezes tu amar esse aí, e tu tem que amar o próximo, né? A palavra já diz, né? Sim. E tu, Eu não sei de nada, só pra preencher a mesa. Cara, na verdade esse assunto foi um assunto que... Essa é a primeira vez que nós estamos tentando trazer um assunto que vai ser um pouco mais polêmico, né? Bem mais polêmico. Então eu acho que a questão do próximo, que nem o Jeder falou agora um pouco antes, é a questão que quando Jesus falou sobre a Eita! a parábola do bom samaritano, é uma colocação muito feliz em relação que o Alisson estava falando de a gente ajudar aquele que precisa, né? Ajudar aquele que está pronto e tá disposto é muito fácil. Que nem ele falou, ter uma troca. Aí não é ajudar, não é pensar no próximo, mas sim tu trocar. O cara tem alguma coisa para me oferecer, eu vou trocar com ele o meu serviço e tá tudo certo. Então isso é muito fácil. Agora tu ajudar o próximo, tu ser um servo, que é um dos podcasts que a gente falou algum tempo atrás sobre servir, né? Eu acho que isso é o mais difícil, tu conseguir servir por servir, que nem o bom samaritano fez. Ele foi lá, serviu o cara, deu o vinagre nas feridas, ainda largou ele lá no estabelecimento, não sei como é que chamava na época. Estalagem. Estalagem, isso. E ainda pagou para ajudar o cara. Então, se tu for ver, assim, qual é a moral do cara parar, um cara que, na verdade, na época tinha muito conflito de cultura e de pessoas por causa... Se odiavam praticamente. Se odiavam, né? E aí, tendo esse ódio, vamos dizer assim, cultural, o cara ainda parar o caminho dele, que nem o Alisson falou, não vou seguir, eu vou parar aqui, vou ajudar esse cara porque ele é uma pessoa, porque ele é um ser humano, independente do que ele faça ou deixa de fazer, né? Tá, mas por que hoje, no nosso cotidiano, a gente, é muito bom, assim, na teoria, falar assim, que a sociedade recrimina e a gente, como cristão, nosso papel é fazer isso. Só que por que sempre recai para o pastor? Uma igreja tem 100 membros, o pastor contando como o número 100, e sempre, chegou um novo lá, vai lá no pastor. E nós, vamos botar num contexto mais completo, por que a gente não abraça esse próximo, independente de quem seja, se é rico ou é pobre, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, por que é tão fácil jogar para os outros aquela responsabilidade que pode ser nossa? Na verdade, pode não, é nossa. Porque a gente tem que, a própria palavra está dizendo, para amar o próximo. Por que acontece esse contexto? Eu vejo que em cima da parábola mesmo, né, como levita ali, né, e o próprio sacerdote, né, a religiosidade, eu acho, também causa isso também, né, tipo, tira de lado isso, assim, porque que nem ali, eles viram o cara ali machucado ali, né, ferido, eles acharam que o cara estava morto, né, e pela lei, digamos que ele estaria fazendo certo se ele tivesse morto ali, mas ele não estava morto, ele estava ferido, né? Então ele era digno de ser salvo de ajuda, né? E muitas vezes a gente começa a olhar para isso, para a religiosidade, né? Se achando melhor e tirando a responsabilidade de cima da gente, assim, a gente quer passar a bola, né? Passar a bola, tirar do lado, eu vejo assim, né? Tipo, foi o levita e o sacerdote ali, né? Eles, em termos, né, eles estavam cumprindo a lei, né? Se tivesse morto ali, eles iam se tornar impuros, né, no caso. Mas só que ele não estava morto. Ele estava ali pedindo ajuda, ele estava necessitado de ajuda. E aí, onde é que ficou o amor ao próximo aí, né? Exatamente. E eu vejo muitas vezes isso dentro da igreja, entendeu? A gente quer se afastar dessas pessoas, entendeu? Exatamente, porque é muito fácil, assim, tá na rua, tem um evento. Lá, é evangélico, tá todo mundo lá, aparece uns 10 mendigos. Ninguém consegue ficar perto. Ninguém chega perto para dar um abraço, para dar um oi, uma atenção, alguma coisa tipo, Jesus te ama. Não precisa, né? Mas parece que falta isso. Né? Tem certas coisas que não se bate, não se fecha. O que tu me diz disso? Eu acho que um dos pontos é a religiosidade, né? E o outro ponto eu vejo que muitas vezes a gente acaba querendo fazer o papel de Deus e julgar aquela pessoa muitas vezes, né? Ela tá nessa situação porque ela quis, entendeu? Mas eu acho que a gente como igreja, a gente não deve olhar o que levou aquela pessoa aquilo ali e sim ajudar, né? Como eu falei ali, fazer o bem sem olhar pro que levou ela a estar ali, entendeu? E eu vejo também que um outro ponto assim que
que faz a igreja não abraçar aqueles que têm um problema maior é que muitas vezes a gente olha para a bênção e não olha para o trabalho, né? Entendeu? A gente muitas vezes está buscando só a bênção e não quer olhar para o trabalho que tem que fazer dentro também do corpo da igreja, que é ajudar aquele que está chegando, ou muitas vezes fazer coisas simples, que é ir ali, acompanhar aquele cara que está começando a caminhar na fé, porque eu vejo que esse momento ele é muito importante, né? Desde o momento que eu cheguei na igreja eu fui muito abraçado, então isso fez toda a diferença na minha vida, eu vejo o quanto que faz a diferença na vida daqueles que estão chegando. Então eu vejo que isso que tu tá falando assim, de receber aquele que está ferido ainda, é muito importante, né? E muitas vezes acaba não tendo, né? Sim, porque aquele contexto assim tem uma pessoa específica para receber. Eu tô aqui sentado no meu banco, eu tô na minha benção. Pô, mas ele é o próximo, né? E esse contexto. Mas aí eu quero lançar uma pergunta pro Anthony agora, referente a isso. A gente tá falando... Eu tinha que pegar o lugar do Márcio. Viu? O Márcio não tá aqui, ó. Ô, Márcio! Márcio é um vagabundo, só pra deixar registrado. Segura! Viu? Não, fora que hoje... A gente podia, ao invés de falar de próximo, nós podíamos falar do Márcio. Eu acho que é mais tri. Ia dar mais polêmica também. A gente tá falando do próximo em relação à igreja e em relação à pessoa ferida que tá entrando. Mas, se esse próximo for... vou usar uma palavra, mas eu vou entrar em outro contexto junto. Se esse próximo for o teu inimigo, ou se esse próximo for alguém da própria família que te feriu. E agora? Como o Márcio, cara. A gente tem que amar o próximo. Eu tenho que amar o Márcio, entendeu? É uma coisa que é complicado. Na verdade, assim, eu acho que esse é um tema que se torna polêmico, como nós estávamos falando no início, por causa do fato de que tem muita religiosidade. Tem muitas pessoas que trazem... Na verdade, a gente não pode tirar do nosso corpo também, né? Muitas vezes a gente olha para pessoas e diz, aquele coisado lá. Então, eu acho que o tema próximo, ele é um tanto quanto curto, é simples, porque Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, mas ao mesmo tempo é tão complexo, porque vão tentar trazer, dentro dessa questão de inimigo, vamos tentar trazer um pouco antes, a questão de pessoas mais próximas, a nossa família, nossos amigos, que de uma certa forma são as pessoas que mais nos machucam, por causa que um inimigo vir te enfiar o dedo na cara, se tu for um cara calmo, fica quieto e deixa passar e deu. Muitas vezes acontece isso. Mas eu acho que quando tem um próximo que vem e te pentelha naquela coisa que tu sabe que aquilo é teu fraco, e aquela pessoa que te conhece, ela vem reto naquilo ali. É tipo assim, eu não gosto que me chame de gordo. O cara que me conhece, ele vai vir e vai me chamar de gordo. E com um tom ofensivo. Sim. E aí entra a questão, que nem estava me perguntando, como amar essa pessoa? Eu acho que é uma questão assim... Eu vi uma ministração, eu não vou lembrar, se eu não me engano é pastor Douglas. Ele falou sobre a questão de nós amar através de Jesus, que foi a intenção do sacrifício de Cristo na cruz, foi de ser um intermediador, né? Então, quando a gente fala de olhar para o nosso irmão através de Cristo, é nós olhar para o nosso inimigo que está nos cutucando, é nós olhar para aquele nosso parente xarope e conseguir entender que ele é nosso próximo, nos ama também, como Jesus nos ama. Então, a gente olhar e nós enxergarmos Cristo naquela pessoa, que é uma tarefa difícil, porque Cristo não é uma pessoa perfeita. E tu imagina enxergar isso no Márcio. Tipo, não faz sentido. Entendeu? Eu vou olhar pro Márcio... Já era, Márcio. Não, o Márcio nós vamos torrar ele hoje. Porque ele não veio e nós vamos torrar ele. Mas imagina chegar e olhar pro Márcio com aquela coisarada toda. E dizer assim, isso é Cristo. Responde qualquer pergunta sobre o próximo. Porque eu olhar Cristo no Márcio é algo que me torna um ser diferente. No mínimo diferente. Porque... Claro, o Márcio é meu amigo, sim, às vezes. Mas eu tenho momentos muito legais com o Márcio, mas é a mesma coisa que eu estava falando. Tem momentos que ele sabe o jeito de me incomodar. E aí eu tenho que olhar para ele, ver Cristo e dizer assim, eu amo meu próximo. Muitas vezes ele está me incomodando, aí me pede ajuda. Eu tenho que ir lá e ajudar ele também. Tipo, porque o inimigo, eu acho que é um pouco mais fácil, né? Porque que nem a gente vai ver, que nem esse bom samaritano. Ele ajudou, chegou num ponto ali que ele viu o cara na dificuldade e ajudou. Eu não sei se isso seria mais difícil ou mais fácil, mas... Tá, e se
Nessa mesma linha, tu falou num termo mais neutro, mas agora, saindo um pouco de ti agora pra te aliviar um pouco, senão tu vai ficar bravo que eu lanço os negócios pra ti, lanço pro Géder e pro Alisson. E se esse próximo, vamos generalizar, a esposa e o marido espanca essa esposa. E ela, logicamente, vai, né? Tem todo o processo de separação e tudo mais. Mas vai ficar aquela ferida. E a Bíblia diz para amar o próximo. Como ela vai fazer isso? Ou a criança que foi abusada desde a infância e já se tornou adulta, como essa pessoa pode demonstrar uma atitude de amor ao próximo, sendo que já teve uma ferida, uma cicatriz tão profunda? Como a gente vai adentrar nisso? Cara, eu acho que aí já entra um outro assunto mais polêmico ainda, que é tu conseguir perdoar, né? Aí já vem, até foge um pouco, né? Mas a Bíblia diz que nós temos que amar, né? Amar o próximo como a si mesmo. Só então, complementando aqui que o Marcão aqui no grupo, ele tá perguntando, e se o meu próximo for argentino? Isso aí. É aí que a gente vai provar o quanto a gente ama. Ai. E eu vejo que é uma, né, é uma via de mão dupla, né, isso aí, né? E a gente, de repente, tem que se pôr no lugar daquela pessoa ali, mais ou menos o que o Anthony falou ali, né? Sim. Que é a empatia, né? De repente ver o que levou aquela pessoa a ter esse tipo de reação, né? Claro, quando é um abuso sobre uma criança, é difícil de falar, né, cara? Eu tenho filha, né? É difícil. Mas se a gente tem que olhar para Jesus, é uma ordenança, né? É um mandamento. Ame seu próximo como a si mesmo. E aí já entra, quando eu falei, assuntos mais polêmicos que nem o perdão, né? E aí tu vai ter que se pôr o que aquela pessoa passou, né? Porque geralmente uma pessoa ferida, ela fere, né? Esse é um contexto muito ele coisudo. Entendeu? Então eu acho que a empatia entra nesse amar o próximo, entendeu? Amar o próximo, tu se colocar no lugar da pessoa e ver o que levou a pessoa a ter aquela atitude, né? Ter aquela reação ali de agressão, né? De repente, né? Mas é difícil para quem apanha, né? Quem bate esquece, mas quem apanha fica com a, entendeu? Exato, é isso que eu falei, em relação a essa ferida, essa cicatriz. Então gera essa polêmica, né? Cara, eu vejo, daí eu vou ser obrigado a olhar pro lado, né, da ordenança de Jesus, né, cara? Que é amar o próximo, independente da circunstância, né? Até ele deixou uma ordenança lá em... Até peguei um versículo aqui, eu vou ler para nós aqui. Em Miqueias, tá em Miqueias 6:8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, não tem como tu questionar, né, o que Deus te mandou tu fazer, né? Para nós humanos é difícil, né, no natural ter essa atitude, né? Mas quando a gente olha para o espiritual, para uma ordenança de Deus, é amar o próximo, independente da circunstância, né? Que nem tu vê, né, pessoas mães que matam filhos, né? Como é que tu vai... Tu deseja a morte para essa pessoa, né? Mas hoje, com a visão, né, cristã, a gente tem que o quê? Querer a salvação para essa vida, né? Que ela se arrependa, que ela siga um novo caminho. Então a gente vai ter que olhar com amor para essa pessoa, né? Olhando por dentro. Claro que no natural é difícil tu ter essa reação, tu ter essa atitude. Mas nós, como obediência a Deus, né, obediência à palavra, temos que olhar para o que está escrito. Ame o próximo, independente da situação. E tu, Alisson? Amém. Eu acho que é exatamente nessa base aí de saber fazer a diferença, né? Eu acho que a gente, como cristão, a gente tem que saber fazer a diferença tanto com aquela pessoa que feriu, quanto com aquela pessoa que foi ferida. Eu acho que muitas vezes ainda tu amar e colocar aquela pessoa que feriu como próximo é algo bem difícil pela questão do orgulho, né? Porque, que nem o Géder falou, quando tu apanha, tu não esquece. Então tu pega um caso aí de um abusador ou de até um cara aí que espanca uma mulher, é muito difícil muitas vezes tu colocar ele como teu próximo porque tu tem orgulho no teu coração, né? Muitas vezes a gente tem orgulho no nosso coração e a gente acaba fazendo aquilo ali que eu falei, a gente acaba sendo um Deus aqui na terra e julgando.
né? E isso eu posso falar porque muitas vezes eu acabo cometendo isso aí, entendeu? Admitir não é fácil, né? E a gente tem que admitir para poder ter a consciência do que tu faz certo e do que tu faz errado também, sabe? E eu vejo também um outro lado que é o seguinte, a gente também ter o conhecimento e saber abraçar aquelas pessoas que foram feridas. E isso aí eu acho que tu só consegue abraçar essas pessoas que foram feridas quando tu consegue ser um exemplo diferente daquilo que ela conviveu a vida toda, entendeu? Porque é a mesma coisa assim, eu conheço um rapaz lá que ele é amigo do meu pai e ele a vida toda ele não conviveu com o pai dele, entendeu? Então quando ele começou aí na igreja assim, sempre tinha uma ministração, Deus é pai, Deus é amor, Deus é pai, e ele não tinha aquele conceito do que é o pai. Então ele só conseguiu entender aquilo ali quando alguém conseguiu mostrar aquele lado de Cristo para ele conseguiu entender aquilo ali, porque ele só sabia o natural, o valor do pai que ele não tinha, entendeu? E para ele aquilo ali causava uma revolta, causava algo que não era bom. Então eu vejo que a gente tem que entender também o lado daquela pessoa que foi ferida para poder ajudar. Porque às vezes a gente olha assim, tá, mas por que o cara tem essa reação? Por que o cara é assim? Mas tu não sabe o que o cara passou. Sabe, eu convivi um tempo com pessoas que, tipo, nunca tiveram uma base, nunca tiveram família. E algumas foram até abusadas, então muitas vezes tu tem que te colocar no lugar daquela pessoa para te poder entender. Tem que ter esse papel que nem a gente tá falando ali de amar o próximo, porque tu tem que entender ela, senão muitas vezes tu vai acabar até ferindo mais do que ajudando, né? Tem que ser um bom exemplo para poder tirar ela daquele poço ali. É como se fosse ser o bom samaritano. Exatamente. Ele viu a pessoa caída e, não, vamos levar até o estaleiro para ser curado. Uma coisa só, não quero te cortar, mas... Não, mas eu já ia te passar a palavra. Não, mas é que assim, ó, o Jader e o Alisson estavam falando sobre a questão de a gente analisar o quanto o nosso próximo está ferido e isso justifica, de uma certa forma, a atitude que ele está tomando, né? Na verdade, nada justifica, um erro não justifica o outro, né? Então, o erro, que nem ele falou da questão do pai desse rapaz ali. Pelo fato dele não ter pai, ele não pode botar a culpa nas outras coisas, na verdade, descambar a vida dele porque ele não teve pai. Ele precisa se curar e tratar essa ferida. E aí, claro, justifica muitas vezes a gente entender a ferida do próximo, mas a questão da gente saber o quanto nós... porque Jesus fala sobre a gente amar o próximo como a si mesmo. E quando a gente chega no banho assim, a gente vê que errou e aí a gente se perdoa. A gente diz assim, não, mas eu vou melhorar, eu vou mudar. E aí a gente, não, eu fiz errado hoje, eu não ajudei aquele carinha lá na rua, mas amanhã eu vou ser melhor. A gente está se perdoando, que é o que eles estavam falando, de perdoar o próximo. E isso vem, eu tentando fazer uma conexão com amar o próximo como a si mesmo. Eu acho que entra a questão de nós amar o próximo como a si mesmo, da mesma forma que a gente chega no banho de noite e consegue se perdoar de todas as cagadas que a gente fez durante o dia. Então acho que esse é o contexto de amar o próximo como a si mesmo, porque eu não vou me julgar, chegar em casa e dizer assim, eu sou um vagabundo, chinelão, que nem eu falo com o Márcio assim. Vai se perdoar, né? Não é sempre. E aí o Márcio disse, não falar mal do próximo que sou eu. É próximo, mas não é bem próximo, é meio mais ou menos. E a dona pastora Lili, ela disse assim, o próximo é aquele que está te oferecendo a próxima oportunidade de ser útil. Olha. Eu torrei o cérebro lendo isso aqui, cara. Olha. Cara, isso aqui... Não, me manda isso aí. Não vou mandar, isso aqui é segredo. Vai, isso aí. Se quiser, assiste o podcast de novo e grava. Agora Cara, quebrou as pernas. Assim que a gente derruba o... Ô, pastora. Assim que a gente derruba pastora. o âncora do negócio. A gente chama a mãe. Chama a mãe que o pai tá louco. Ai, Jesus. Vai, agora fez... Ô, pastora, a senhora tá fazendo agora fritar A senhora torrou nós. Meus miolos aqui agora com isso aí. Mas deu de facão nos pés. Não, nós temos que amar o próximo, nós não podemos falar de cortar os pés. O próximo Márcio aqui tá mandando uma pergunta aqui também. Aqui. Olha aí. Se alguém já teve entre os salvos, virou as costas para Deus e hoje prega heresias e distorce a palavra, ele ainda é um próximo? E aí, Alisson? Aquela perguntinha. Tem. E ele ainda continua sendo teu próximo? Eu ia fazer uma pergunta... Eu acho que a pergunta do Márcio é válida se ele estivesse aqui, né? Diferente, mas assim encaixou perfeito. Se a pessoa virou as costas e era
da mesma caminhada, ela ainda continua sendo teu próximo? Cara, eu acredito que ele ainda continua sendo meu próximo. Ainda continua. Porque, é como eu falei, é algo que não é fácil. Entendeu? Não é fácil. Ainda mais quando tu apostou muito naquela pessoa e ela te virou as costas. Né? Isso aí magoa muitas vezes. Isso é verdade. Na maioria das vezes, eu acho que a nossa maior mágoa vem daquelas pessoas que a gente aposta grande nelas e elas nos viram as costas, daí vira uma mágoa muito grande. Mas eu acredito que ele ainda continua sendo próximo porque ele é filho de Deus. Então ele ainda continua sendo próximo. Entendeu? Não é fácil, mas ainda continua sendo próximo, na minha opinião. O que tá olhando pra mim? Passa ou repassa? Passa, repassa. Vou chamar a ajuda dos universitários aqui. Ô mãe, manda mensagem aí, mãe. Você está certo isso. Cara. Cara, sabe, isso que o Alisson falou de pessoas que a gente aposta muito e nos frustram, isso é uma coisa que pra mim tem um peso. Porque eu sou muito intenso. Então, tipo assim, quando eu tiro alguém pra amigo, a pessoa pode me chamar a hora que for, pode fazer o que for. Até a hora que não trazer o café. Esse grupinho aqui do Pode Chegar tá meio devagar. Cadê né? o café? Fiz uma gritaria pelo café e nada do café, nada. Mas semana que vem, vou dar um spoiler aqui, semana que vem vai ter uma fazedora de café. Se não tiver café semana que vem, nós vamos se internar. Aí é loucura. Mas eu acho que amar a pessoa que te deixa de lado, a pessoa que vira as costas, isso é uma questão da gente entender até o nosso valor. A questão que Cristo fala de amar o próximo como a si mesmo, de novo voltando nessa parte do a si mesmo. Muitas vezes eu viro as costas para mim mesmo, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco e eu desisto dele. Eu tô virando as costas para mim. Eu tô dizendo assim, não, cara, tu não é capaz, tu não pode, desiste disso aí. E aí quando eu paro de insistir naquele meu sonho, naquela minha vontade, de uma certa forma eu preciso também continuar me chamando de meu próximo. Porque eu tenho que ou retomar esse objetivo, ou ir atrás, correr atrás e batalhar por isso, que seria batalhar pelo nosso próximo, ou aceitar isso. Dizer, eu desisti, eu vou procurar outro sonho, vou procurar outra motivação, que isso vai me moldar de uma nova forma. Então, muitas vezes, uma vez foi doída. A dona Lili, ela tem um dom, assim. Olha. Ela chegou aí pra mim e disse assim, Anthony, o quanto tu podia ajudar essa pessoa, já deu. Esse tempo de tu ajudar essa pessoa chegou. Agora é tempo de tu procurar pessoas melhores que tu, que façam tu crescer. Então abre mão dessa pessoa. Aquilo ali, naquele momento, foi uma facada nas minhas costas, porque foi bem esse momento que o Newares falou. Uma pessoa que eu investi muito, eu apostei muito, e de uma certa forma ela me torrou, assim. Ela virou as costas de uma forma que eu não esperava. Então, aquele momento foi um momento de eu amar o próximo, porque é uma pessoa que eu não posso deixar de amar e não posso esquecer tudo que essa pessoa fez por mim. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Tipo, a pessoa virou as costas pra mim, aí eu saio falando mal, porque isso, que aquilo, aquela torradeira toda. Mas só que esquece todo o tempo que aquela pessoa tava contigo. É uma pessoa que, tipo assim, eu chamava às 6 horas da manhã, vamos varrer a igreja, vamos varrer minha casa, fazer alguma coisa, sei lá. Tava junto, entendeu? Foi meu amigo por muito tempo, foi uma pessoa que eu podia contar o tempo todo. Chegou um momento onde deu tempo. Chegou um momento onde, Deus chega, que nem a minha mãe falou. O que eu tinha para acrescentar na vida dele, eu acrescentei. E ele já não vou dizer assim, não me levaria mais para frente. Talvez ele começaria a atrasar a minha vida. Me desfocaria dos meus propósitos, me desanimaria. E aquilo ali, quando a mãe falou, foi um balaço. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo que amar o próximo, nesse caso, seria eu entender que amém para esse cara. Show de bola, obrigado. E não ficar julgando ele, não ficar tocando pedra, porque eu acho que isso é errado. Não difamar, né? Não difamar. Mas ao mesmo tempo eu entender que eu preciso seguir a minha vida e continuar amando o próximo. Eu acho que essa é a parte mais triste, de tu conseguir achar nas pessoas que estão à tua volta, porque acontece muito, e eu também tenho esse defeito de a questão assim, eu me irrito com o Alisson, aí eu vou lá e brigo com o Jéder. Por causa que eu estava irritado com o Alisson, daí chegou no Jéder, eu já estava explodido, e aí eu vou lá e torro o Jéder também, porque ele falou um A. Então eu acho que isso é a questão também de, eu tive um problema com o Alisson, é com o Alisson, não é com o Jéder. Então com o Jéder ele segue sendo a mesma pessoa que sempre foi e nada muda.
Ah, porque eu não posso confiar no Géder, porque o Alisson uma vez falou que isso, que aquilo, fez aquilo, pelo outro, e Patatum e o Márcio. Entendeu? Embalou tudo no mesmo pacote. É, tudo junto. Então, eu acho que esse é o ponto. Nós amar o próximo sempre. Independente de quem que é, independente se é nosso amigo, inimigo, se é perto, se é longe. A gente conseguir entender que a gente precisa amar como Jesus amou. Amar incondicionalmente. Tipo assim, tu é alto, baixo, independente. Conseguir amar, e isso é levar o nosso próximo como a si mesmo. É isso que eu entendo desse versículo, né? E pegando o gancho ainda na pergunta do Márcio, o pastor Ramiro aqui está mandando uma resposta com outra pergunta. Ah, Jesus. Agora o pastor. Vai querer fazer o podcast, vem aqui então. Estão só escondido. Tu te ama quando tu erras? E daí ele diz assim, essa é a maior oportunidade de amar o próximo como a si próprio. Né? É verdade. Fazer essa pergunta para si mesmo, né? E eu vejo isso no exemplo do samaritano ali, né? É a hora de a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Derramar o bálsamo, né? Curar as feridas e seguir adiante, né? Sem olhar para trás, sem olhar para a cor, sem olhar para o erro daquela pessoa, né? E seguir junto, né? Esse é o grande desafio. Porque eu sempre, nesse nosso meio, é muito fácil olhar e observar que as pessoas, elas... tu tá de moletom e capuz, mas quando tu sai, tá de capuz na rua porque tu tá de capuz. Não te amo, não gosto de ti. Ou porque tu é baixo, porque tu é gordo. Gordo não. Aí, Que já tem um no grupo aqui numa chora de me chama de preto, mas daí por isso que eu chamo ele de gordo. Cara, é fenomenal. Ai, Jesus. Anthony, a gente já tá indo dentro do horário? Como é que estamos aí os negócios? Cara, o Ramirão mandou meia hora. Ai, já Jesus. estamos estourando os horários. Ai, Jesus. Aí quebra, né? Porque o âncora hoje é a primeira vez. Aí faz essa frente aí e fica nervoso. As pernas embaixo. Aqui em cima tá tranquilo. Tá Mas show de bola. da cintura pra baixo as pernas Eu já não me governo mais. Toma umas varetas. eu vi que eu chutava daqui, tu chutava daí. E tinha um no meio aqui atravessando aqui, ó. Tu tinha uma pergunta que tu me fez antes ali que foi muito intrigante. Qual a pergunta? Tu falou lá no cartório. Ai, Jesus. Sabe que a minha memória é muito ruim. Tu tinha anotado, tu tinha anotado. Eu tinha feito a pergunta referente ao versículo anterior. Foi essa aí que a gente começou a... Só tinha uma pergunta? Eu falei? Então o pessoal no grupo aqui pode botar mais umas perguntas então pra nós se enlouquecer. Não, mas eu acho que é isso. Alguém iria vir com as perguntas e iria complementar. Alguém ia mandar as perguntas. Começa ele por aí. não veio. Aí agora ele fica no grupo aqui, ó. Pergunta se alguém já teve entre os salvos, virou as costas e prega heresias. Aí ele manda pro Géder, manda pra mim, manda pro pastor, manda pro Papa também. Mas nós chamamos, a gente te ama. A gente então te o próximo, bem próximo. Foi o pai, diz a mãe. Aí o pai manda o telefone da mãe pra mim e aí me torna. Eu falo muito que ainda o Márcio é o líder, né? Nosso âncora, nosso âncora. Aí tu volta uns podcasts atrás aí entre honra, serviço, é servo. Então aí fica complicado, né? Ai, Jesus. Mas tudo muito bem esclarecedor. Acho que agora seria as considerações finais. As considerações finais é que semana que vem, enquanto o Marcão tá digitando aqui, que ele com certeza vai vir com um tijolo na mão e 10 pedras. Semana que vem, podcast bomboso. Bombardeiro. 1 Coríntios 6,12. Pega aí pra nós aí, que eu tenho anotado só o versículo. Esse é o nosso tema de hoje. A gente poderia falar muito mais, que entraria a questão do perdão, né? Que a gente tava falando. Faria uma emendaçada brava, né? Nossa, Jesus! Mas eu acho que o contexto de próximo é bem isso, a gente conseguir amar como Jesus. Eu acho que isso é o que resume todo. 6,12? 6,12. 1 Coríntios 6,12. Leia, homem. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Na versão NVT. Eita, glória. Os irmãos chegaram a cair da cadeira pra trás porque ele deu um berro no microfone. Tudo! É os guri. Vamos junto. Isso aí.
Marcão mandou a pergunta? Então tá se fazendo, ele tá só na ameaça aqui, vai, não vai, digita e não digita. Eu tô achando que ele tá reescrevendo a Bíblia aqui. Ai, Jesus. Alisson, então, consideração final em relação a... Relação é de Jesus. Em relação ao nosso assunto de hoje. Então, eu acho que assim, veio aí no meu coração o quanto a gente já também não foi o próximo, né? E alguém estendeu a mão pra gente, né? Isso é verdade. Eu acho que quando a gente vê uma pessoa ali, que nem eu falei, naquela situação, às vezes a gente se pergunta, né? Bah, será que é justo? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas quantas pessoas já tiveram a misericórdia de ir ali e nos ajudar como o próximo, entendeu? Porque muitas vezes tu olha e pensa assim, bah, é uma obrigação, bah, é um peso carregar aquilo ali. Mas quantas pessoas já não carregaram o peso da tua vida quando tu estava numa fase problemática, sabe? E muitas vezes a gente acaba sendo, que nem o Anthony falou ali, às vezes a gente acaba sendo ingrato e não lembrando disso aí. Então acho que é importante a gente sempre ser grato àquelas pessoas que nos ajudaram. E mesmo se no meio do caminho aconteceu ali algo de ser ferido, em relação à pergunta ali, ou aquela pessoa te magoou, te feriu, tu não sair queimando aquela pessoa, não sair difamando aquela pessoa, porque por um tempo ela cumpriu o propósito dela na tua vida. E de repente dali pra frente vocês vão ter que seguir caminhos diferentes, né? Então acho que muitas vezes a gente já foi o próximo, já foi ajudado e acaba esquecendo de sendo uma pessoa ingrata, né? Então acho importante a gente saber reconhecer com as pessoas que sempre nos ajudaram ali e que fizeram muitas vezes algo que nem era necessário, que a gente também não merecia, né? E o papel disso aí, o maior papel foi Jesus, né? Que pagou o preço por nós aí e a gente não merecia, né? O Alisson fechou exatamente o contexto da palavra, hein? Que é, rapaz? Que é, meu? Porque logo depois, Jesus coloca o doutor da lei em relação a isso, porque ele seria o próximo. E aí, como fazer? Fica? Como fica? Pô, cara, vai. Mais uma vez derrubado. Mais uma vez derrubado, hein? Pelas Que é? Anthony, tua consideração. Cara, o Marcão esperou chegar na minha vez de falar pra mandar mensagem. Tá de sacanagem, negócio. Somente sustentando pela graça vencemos nosso lado homem natural e conseguimos perdoar um agressor. Ô, louco. Ai, Jesus. Marcão, isso aí a gente já entra que nem eu falei, na questão depois do perdão, isso aí. Daí vai emendar muito Né? assunto. Voltaremos! Nos próximos capítulos. Nos próximos O capítulos. próximo pode chegar. A questão desse resumo todo, eu acho que é a parte mais de tentar emendar com essa próxima palavra de nem tudo me convém, né? Muitas vezes, que nem o Alisson falou, a gente é o próximo e não nos convém que a gente esqueça de quem nos ajudou, né? Então eu acho que muitas coisas, o assunto da semana que vem até vai puxar para um outro lado, que é a questão de coisas que parecem tranquilas, parecem boas, né? Até mesmo a gente, com relação ao próximo, a gente conseguir entender que muitas vezes a gente vê o próximo e me parece normal eu não ajudar, me parece tranquilo, porque vamos dizer, um mendigo na rua, um negócio assim, tipo, eu vou passar, é um cara que teve a escolha dele, teve a oportunidade dele, alguns até inclusive que a gente conhece, o cara tá lá porque quer, já tentaram ajudar, já tentaram botar numa casa, às vezes tem casa e tu não consegue, então me parece conveniente eu esquecer do próximo, mas na semana que vem eu acho que vai vir para torrar, assim, a questão de nós entender que muitas coisas, que nem o Alisson estavam falando ali em relação a nós ser o próximo, né? Muitas vezes a gente tem muitas necessidades. Eu quero ser ajudado, eu quero que tenha um monte de gente para me servir, eu quero que as pessoas estejam junto, mas a gente não tem, que nem o Alisson falou, não tem memória. Não tem muita necessidade, mas não tem lembrança de quem nos ajudou, né? Não tem esse mínimo de simancol de chegar e dizer, não, pô, o cara me ajudou. É o valor, né? Eu acho que isso resume o que é o próximo, né? Resume o que é... E também já deixei uma pré-emenda ali, uma solda bem mal feita do que vai ser semana. O pessoal tá bem garantido da próxima semana. Semana que vem eu vou ficar lá dentro da casinha só gritando. Os guri. Vamos estar junto. Bom. E tu, Géder? Pegar aqui um exemplo aqui, amar o próximo como a si mesmo é amar independente de situação ou circunstância, né? Palavras do pastor Ramiro, né? Eu vejo isso também, né? Independente, né, da situação ou situação que a pessoa se encontra, tu deve olhar para ela com amor, né? Tu deve amar ela. E
pegando um gancho no que eles falaram ali nesse resumão, é isso aí mesmo, né, cara? Um dia tu foi o próximo, um dia tu foi ajudado, né? E se tu pegar uma sequência de erros daquela pessoa que errou contigo, se tu fizer uma lista de 6 erros, vamos botar ali, se tu botar do lado quantas vezes tu já errou com as pessoas, tu vai ver que os teus erros se repetem com os mesmos erros que aquela pessoa cometeu contigo. Então, tu tem que olhar para dentro de si, né? E olhar como o próximo também, né? Eu vejo bem como o final de Jesus ali terminou, né, a parábola, né? Tu olhar para dentro de ti e dizer, eu posso ser o próximo. Hoje eu posso estar bem, mas amanhã eu posso ser o próximo. E se colocar, né, a empatia que eu falei antes, se colocar no lugar das pessoas. E aí sim, acima de qualquer situação ou circunstância, como o pastor botou aqui, a gente olhar com amor para aquela pessoa. Sim. Né? E sempre estender a mão, né? Que eu acho que amar o próximo é tu estender a mão para aquele que está caído, né? E ajudar a levantar, né? Que nem o Anthony falou ali também, né? Que às vezes, claro, a pessoa se torna um fardo, né? Mas tu vai ter que 70 vezes 7, né? Olhar para aquela pessoa, né? E aí que entendeu? Aí que a gente já entra daí, né? O próximo tinha que ter sido perdão. Né? Mas é mais ou menos isso, né? 70 vezes 7, o perdoar e tu ajudar, muitas vezes a pessoa vai errar, tu vai te perdoar, tu vai ajudar aquela pessoa, tu vai estender a mão de novo, vai colocá-la no outro lugar, né? Tem várias parábolas, né? O filho pródigo mesmo, né? Foi lá, fez o que fez, mas o pai não abandonou, né? Sim. E é isso que nós temos que olhar, né? Como em mais semelhança de Jesus, né? Nós não devemos abandonar o próximo. E quando nós não abandonamos o próximo, aí a gente demonstra o nosso amor, né? Sim. Bom, não temos mais perguntas, então acredito que seja... Chegamos ao final de mais Chegamos um ao Pode Chegar. final de mais um Pode Chegar. Agradecemos a presença de quem nos recebeu em sua casa através das nossas redes, quem sempre nos visualiza, compartilha os nossos links. E eu vi também um post referente às nossas canecas. Você pode solicitar para pegar a canequinha. Aquela que a gente não trouxe. Aquela que a gente não trouxe, Porque a gente é que muito devia estar desligado aqui. E hoje eu não quero apanhar quando chegar em casa. Um beijo pra minha esposa Daniela, um beijo pra minha filha Camille. Amo vocês. Esse é um cara consciente. Quase que eu esqueci disso. Meu amor. Tu já vai apanhar Ingrid. por ter dito que esqueceu. Já me dei mal. Meu amor Ingrid, eu te amo, grande beijo, um beijo na nossa baby. Depois dessa melaçada, eu vou até acabar com isso. Ai, Jesus, um abraço, alguma coisa aí, o Alisson. Acho que mandar um abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando, né? Acho bem legal a gente ter esse bate-papo aí bem descontraído, a gente consegue aprender da palavra também e consegue transmitir aquilo que Deus já tocou no nosso coração também, que é bem importante, né? Então pra todo mundo também aí que se quiser se inscrever no canal, aí já se inscreve ali, dá o joinha, não pode esquecer de dar o joinha. O joinha é muito importante. importante. O joinha é muito importante. É isso aí. E acesse nossas redes, compartilhe os nossos links. E quem quiser participar aqui do podcast, não que eu tenha sido autorizado a falar isso, mas eu vou falar e depois eu me acerto com o Ramirão. Quem quiser participar e tá junto, chama no Instagram, dá um jeito de falar com a gente que vão tentar trazer mais gente, porque a ideia, dentro do logo ali que dá pra ver na TV, e a gente tem trazido essa vontade desde a viagem que a gente foi pra Uruguaiana, é de trazer raízes, né, para o nosso ministério, trazer um novo tempo de estar junto e não só estar junto, mas estar junto e unido, né, que nem as raízes com a árvore, elas são tudo uma só, uns para baixo da terra, outros alimentando, outro é o tronco, os galhos, então a gente está sempre junto, está sempre se apoiando e quem quiser estar perto, que não se acanhe, que não se faça de rogado Pode chegar. E pode chegar. Pode chegar. Então tá, pessoal, um grande abraço, que Deus abençoe e nos vemos domingo, né, no nosso culto de celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus abençoe. Acabou?